Essa experiência aconteceu comigo em 2019. Eu decidi passar alguns dias acampando sozinho em uma floresta afastada, buscando um pouco de paz e afastamento da rotina. Escolhi um local remoto, próximo a um lago isolado, longe da civilização. A ideia era relaxar, pescar e me desconectar do mundo. No primeiro dia, tudo correu bem. Montei minha barraca, fiz uma fogueira e cozinhei algo simples. O silêncio da floresta era quase hipnótico, apenas o som do vento nas árvores e da água se movendo suavemente no lago. Eu me sentia completamente em paz. Até que, ao anoitecer, recebi uma mensagem em meu celular de um número desconhecido. Belo lugar para acampar. Senti um arrepio na espinha. Olhei ao redor, iluminando a floresta com minha lanterna, mas não vi nada além das sombras das árvores. Respondi: "Quem é?" Segundos depois, outro texto apareceu. "Estou gostando de te observar." Meu coração disparou. Eu sabia que não havia mais ninguém por perto. Pelo menos era o que eu pensava. A floresta estava completamente vazia quando cheguei. Comecei a sentir uma sensação crescente de estar sendo vigiado. Peguei minha faca de camping e decidi dar uma volta ao redor do acampamento, procurando qualquer sinal de invasão. Nada. O único som era o ranger das folhas sob meus pés. Voltei para minha barraca, mas a sensação de inquietação não passava. Minutos depois, outra mensagem. "Você não deveria ter voltado." Eu congelei. Meu sangue gelou ao perceber que essa pessoa sabia que eu havia saído e retornado. De repente, um barulho na mata. Passos, lentos e calculados. Peguei minha lanterna e apontei na direção do som, mas tudo o que vi foram as árvores balançando ao vento. Meu instinto dizia que algo estava muito errado. Me tranquei dentro da barraca, segurando minha faca com força. O silêncio reinava, até que, minutos depois, ouvi algo ainda pior. Uma respiração pesada e baixa, do lado de fora da barraca. Alguém estava ali, a poucos metros de mim. Minha mente entrou em pânico. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia, mas antes que pudesse digitar qualquer coisa, outra mensagem apareceu. "Boa noite." Ao mesmo tempo, um clarão iluminou minha barraca. Alguém havia tirado uma foto. Meus instintos tomaram conta de mim. Saí da barraca de repente, gritando e segurando minha faca, pronto para me defender. Mas não havia ninguém. Apenas o som de passos rápidos se afastando, desaparecendo na escuridão da floresta. Passei o resto da noite em claro, vigiando cada sombra, cada ruído. Assim que o sol nasceu, arrumei minhas coisas e fui embora o mais rápido possível. Nunca descobri quem me mandou aquelas mensagens, mas uma coisa eu sei: nunca mais acampo sozinho. Toda primavera, minha família e a família do meu tio se reuniam para um acampamento anual em uma área isolada de floresta densa. O local pertencia ao meu tio Ricardo, um homem apaixonado por caça e pesca. Ele havia marcado os limites do terreno com tinta vermelha nas árvores. Mas para além disso, era apenas um vasto território inexplorado. Não havia casas por quilômetros. Naquele ano, decidimos que seria divertido para nós, crianças, passarmos uma noite em uma barraca afastada do acampamento principal. Meu primo Rafael e eu, com 13 anos, estávamos animados. Nossos irmãos mais novos, Daniel e Lucas, de 10 e 9 anos, respectivamente, estavam um pouco mais receosos, mas concordaram. Depois de montarmos a barraca em uma clareira coberta de musgo macio, nossos pais retornaram ao acampamento principal. Nós ficamos ali, sentados em volta da luz fraca de nossas lanternas, jogando cartas e contando histórias. O som dos grilos e do vento balançando as folhas era reconfortante. Tudo estava tranquilo até ouvirmos um grito distante. Paramos de jogar
e olhamos uns para os outros, incertos se realmente havíamos escutado algo. Eu lembrei que raposas podem emitir sons parecidos com gritos humanos e tentei acalmar meus primos. Eles assentiram, mas havia um medo crescente em seus olhos. Continuamos jogando, até que o grito ecoou novamente, dessa vez muito mais próximo. Agora, parecia claramente uma voz humana, uma mulher em desespero. O frio na espinha foi imediato. Apagamos as lanternas e ficamos em silêncio absoluto dentro da barraca. Então, escutamos passos pesados nas folhas secas. Alguém estava correndo na direção da nossa barraca. O som parou abruptamente ao nosso lado. Por um segundo, houve apenas silêncio. Até que a barraca começou a tremer violentamente. Uma sombra escura se projetava contra o tecido fino. E então veio um grito estridente, ensurdecedor, como se alguém estivesse sendo atacado bem ali. Lucas começou a chorar, e Daniel cobriu a boca dele para abafar o som. Rafael e eu trocamos um olhar, e sem pensar, agarramos as lanternas e saímos correndo da barraca, puxando os mais novos conosco. Corremos pelo mato sem olhar para trás, ouvindo galhos quebrando atrás de nós, como se algo estivesse nos seguindo. Quando chegamos ao acampamento principal, nossos pais já estavam do lado de fora, alarmados pelos nossos gritos. Contamos tudo o que aconteceu, e a expressão de meu tio Ricardo ficou sombria. Pegando sua espingarda, ele e meu pai foram investigar. Voltaram meia hora depois sem encontrar nada, mas com olhares preocupados. Na manhã seguinte, fomos buscar a barraca e o que vimos nos fez tremer. O tecido estava rasgado em várias partes, como se algo tivesse arranhado violentamente. Mas o mais perturbador foi o que encontramos no chão. Pegadas descalças ao redor da barraca, grandes demais para serem de qualquer um de nós. Nunca mais voltamos a acampar longe do grupo depois daquela noite. Até hoje, ninguém sabe quem, ou o que, estava na floresta conosco. O que estou prestes a contar ainda me faz questionar o que é real e o que não é. Isso aconteceu comigo e com meu pai. E mesmo depois de 2 anos, sinto calafrios só de lembrar. Sei que pode parecer inverossímil, e se eu fosse você, também duvidaria. Mas eu juro que cada palavra é verdadeira. 2 anos atrás, meu pai e eu decidimos acampar em um parque afastado, um daqueles lugares com trilhas, rios e um pé de serra perfeito para fugir da rotina. O local era lindo, mas também tinha uma história antiga, ligada a antigas lendas indígenas. O primeiro dia foi maravilhoso. Outros campistas estavam por lá, crianças rindo, fogueiras acesas, aquele clima acolhedor que faz você se sentir em casa, mesmo longe da civilização. Na segunda noite, tudo mudou. Os funcionários nos avisaram que seríamos os únicos no parque, pois ninguém mais tinha reservado estadia. No começo, achamos incrível, um acampamento inteiro só para nós. Passamos o dia explorando, pescando e aproveitando a tranquilidade. Até ouvimos um podcast de terror junto ao rio, rindo da ideia de aumentar a atmosfera assustadora. Quando o sol começou a se pôr e fomos buscar nossos celulares para carregar no centro de informações, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado. O céu tinha uma tonalidade estranha, como se o crepúsculo não quisesse partir. Meu pai olhou ao redor e comentou que tudo parecia um sonho, e eu concordei. O bosque, antes aconchegante, parecia imenso e vazio demais. Já de volta ao acampamento, ficamos perto da fogueira, tentando ignorar a sensação estranha. Mas às 9 da noite, um som rompeu o silêncio. Um estrondo profundo, como se uma árvore tivesse caído, vindo da direção do rio. Pegamos nossas lanternas e iluminamos a escuridão, mas não vimos nada. Rimos nervosos e brincamos sobre ser o pé grande.
Segundos depois, outro estrondo, mais distante, mas exatamente igual. Depois um terceiro. E um quarto, agora tão perto que o chão vibrou. O medo finalmente nos atingiu. Parecia que algo estava nos cercando. Sem hesitar, jogamos mais lenha na fogueira e corremos para a barraca. Meu pai entrou por último e, no exato momento em que fechou o zíper, o maior estrondo de todos explodiu no ar, como se algo colidisse contra o solo ao nosso lado. Ele olhou para fora por um instante e congelou. "Tem algo ali", murmurou, os olhos arregalados. "Mas não sei o que é." Ele se sentou próximo ao zíper, segurando nossa única arma. Um canivete pequeno, inútil diante do que quer que estivesse lá fora. Foi então que escutamos um som que jamais poderei descrever direito. Não era humano, nem animal. Uma mistura de vibração e um gemido gutural, algo que penetrava os ossos e fazia o coração disparar. Meu pai olhou para mim e perguntou: "Você ouve isso?" Eu apenas balancei a cabeça, petrificado. Não sei quanto tempo ficamos assim, mas em algum momento, simplesmente apagamos. Nenhum de nós se lembra de ter tentado dormir. Acordei de repente, deitado no meio da barraca, sentindo um terror inexplicável. Meu pai ainda segurava o canivete, de olhos abertos, como se também tivesse acabado de despertar de um pesadelo. Tentamos pegar nossos celulares, mas estavam completamente descarregados, mesmo tendo sido carregados antes. Lá fora, tudo estava silencioso. O fogo havia virado cinzas, como se ninguém o tivesse alimentado por horas. A comida deixada na mesa estava intacta, nenhum animal havia tocado nela. O local parecia errado, como se tínhamos invadido um espaço onde não deveríamos estar. Na manhã seguinte, empacotamos tudo sem trocar uma palavra. Quando entramos no carro e começamos a dirigir para casa, meu pai finalmente quebrou o silêncio. "A gente nunca mais volta aqui." E eu concordei. Nunca mais acampamos depois daquela noite. Porque algo nos encontrou naquela floresta. Algo que não queríamos entender.